Gravando. Recording in progress. Bom, pessoal, então deixa eu primeiro dar as boas-vindas a vocês aqui no nosso curso, que está aí coordenado pelo João. Espero que vocês aproveitem bem aí a oportunidade. Deixa eu me apresentar primeiro. Então, meu nome é Marcelo Munhoz, eu sou professor no Instituto de Física da USP e eu participo de um dos experimentos, né, lá do LHC, do Large Hadron Collider, né? Eu desenvolvo pesquisas lá dentro desse grupo, né, do High Energy Physics and Instrumentation Center do Instituto, né? E eu também desenvolvo algumas pesquisas na parte de ensino de física, né, já há alguns anos. Então, eu tenho, digamos, estou aí no meio do caminho, né, com interesses nas duas áreas. O que eu vou apresentar para vocês hoje é uma espécie de uma introdução à física de partículas, né, para que a gente tenha, digamos, na verdade, eu não tenho a menor pretensão de que, de que eu vá ensinar física de partículas para vocês, mas, digamos, é só para a gente ter né, estabelecer aí, normalizar a nossa linguagem, né? Então vai ser uma apresentação bastante focada no conteúdo, né? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem com perguntas, né? E dentro do contexto do curso, né, do que o João falou, alguns ingredientes, né, pensando nessa questão do porquê, o que e como ensinar, né? Alguns ingredientes foram colocados aí nessa apresentação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? E até para, né, mais tarde, ao longo do curso, também a gente receber algumas comentários de vocês, né? Acho que é sempre bem interessante. Então, eu tentei fazer uma introdução histórica, né, da questão da física de partículas. Não sei se ficou muito longo ou muito truncado, né? Então, isso que é sempre interessante receber esse retorno de vocês. E, enfim, mas eu acredito que também fica aí essa pergunta, né? Se essa abordagem histórica não é um caminho interessante, né? Para discutir física de partículas, né? Seja no ensino médio ou mesmo no ensino superior, né? É um conteúdo contemporâneo da física, né? Quer dizer, eu acho que o maior exemplo é o fato de que parte do que eu vou discutir ganhou, né, o Prêmio Nobel de 2013, né? Então, é algo realmente bastante contemporâneo, que, de novo, né, é o tema que a gente está abordando no curso. Né? Eu vou tentar também colocar um viés de produção do conhecimento contemporâneo, né? Quer dizer, como é que a gente faz ciência hoje em dia, né? Que é muito diferente daquela visão estereotipada do gênio trancado numa sala ou num escritório de patentes, né? Revolucionando a física, né? Hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Então eu acho que é importante a gente chamar atenção, né, desse aspecto. A questão do papel da ciência básica, né? Quando eu falo que ciência básica, no sentido de uma ciência não aplicada ou uma ciência que não visa uma aplicação a curto ou a médio prazo, né? De algo que as pessoas vão usar, digamos assim, né? O que alguma empresa vai desenvolver, o que você vai ter na sua casa, né? No curto prazo. Então, qual que é a importância disso para a sociedade, né? Tentar fazer esse vínculo. A conexão com a tecnologia, então eu vou tentar chamar a atenção agora, tudo bem, a ciência que a gente vai discutir é uma ciência que não visa uma aplicação, mas não quer dizer que ela não tenha uma aplicação, né? Que ela não tenha nuances, né? Que acabam levando a uma aplicação. Então, eu vou tentar chamar atenção para isso, né? Que talvez seja um pouco parte da resposta à pergunta anterior, né? Sobre a importância
e o papel da pesquisa básica, da ciência básica na sociedade. E aí vou também chamar um pouquinho de atenção, pensar algumas coisas sobre essa ciência no Brasil, né? Obviamente, bom, além de figuras muito conhecidas como César Lattes, né, eu vou falar um pouquinho, quer dizer, vou fazer uma inserçãozinha de um trabalho justamente mais aplicado do nosso grupo, né, que mostra um pouquinho, digamos, dessa inserção do Brasil, né, nesse tipo de ciência, desse conhecimento. Então, vamos lá. Eu tenho um monte de slides, né, eu vou tentar não manter vocês acordados, e então, e também, se não der para terminar todos os slides, não tem problema. O mais importante, eu acho, é a gente, se surgir alguma discussão, alguma dúvida, a gente partir para essa discussão, né? Então, não se acanhem em me interromper e perguntar. Se der para a gente ir até o final, ótimo. Se não, né, a gente pode até continuar no outro dia. Então, vamos lá. Então, um pouco como o João colocou, quer dizer, essa área da física, né, física de partículas, de certa forma, ela, se a gente tentar pensar no que está por trás dessa física, o que é né, a questão fundamental que esse tipo de estudo procura responder, procura investigar, pode ser, de certa forma, né, resumido nessa pergunta, do que são feitas todas as coisas, né? Então, é um estudo que procura justamente compreender, né, do ponto de vista humano, digamos, né, do ponto de vista do nosso conhecimento, né, do que a gente pode produzir de conhecimento, do que é feito todo o universo, né, do que seriam, digamos, as partes mais fundamentais desse universo. Então, isso, de certa forma, a gente poderia pensar, né, como é que a gente pensa nessa questão, né? Então, isso, na verdade, foi colocado há muito tempo, né, já pelos gregos, há muito tempo, da gente pode pensar nessa questão encarando dessa forma, né? Então, se a gente pudesse dividir a matéria indefinidamente, né, aonde que isso ia parar? Então, se eu pegasse um pedaço qualquer, um objeto qualquer, né, dividisse no meio, aí pegasse uma metade, dividisse no meio e fosse fazendo esse exercício, né, indefinidamente, ou quase, ou na verdade até a pergunta, dá para fazer isso indefinidamente? Quer dizer, a gente tem um fim, a gente para em algum lugar, chega em um pedaço, em alguma coisa que a gente possa considerar como sendo algo fundamental no sentido de que não tem mais como dividir, não tem mais uma composição interna, né? Isso é uma pergunta, na verdade, até a pergunta, de certa forma, é o âmbito da física quântica, né? Quer dizer, é do mundo microscópico, né? Então, é uma pergunta extremamente fundamental, né? Dentro também do contexto que o João discutiu, né? Quer dizer, de você colocar esse conhecimento, essa curiosidade pelo universo, né? Pelo mundo que nos rodeia, né? De uma maneira muito fundamental, né? Muito básica, né? Então, essa pergunta, né? Do que são feitas as coisas, se tem uma maneira da gente definir, da gente chegar em um objeto ou objetos, estruturas fundamentais, o que são essas coisas, como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode encarar isso, né? Então, uma pergunta extremamente fundamental, mas que, de qualquer forma, a gente, aliás, só fazendo um parênteses, eu vou, ao longo da apresentação, jogar algumas perguntas que eu não vou necessariamente responder hoje, né? E talvez nem tenham resposta, mas que é para a gente fazer uma reflexão, né? E cada um fazer a sua reflexão, né? Então, por exemplo, para essa pergunta, né? Qual que é a relevância que tem conhecer essa resposta, ou mesmo investigar essa questão? Quais são as implicações disso, né? E quanto que de esforço, né? Que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que estar sempre preparado para responder, né? Quer dizer, quanto de esforço em termos de pessoas, recursos,
a sociedade deve investir na busca dessa resposta. Então, de certa forma, aqui a gente está justamente colocando a questão, né, do papel da ciência básica, né? Então, essa é uma pergunta extremamente básica, fundamental, que não tem necessariamente uma aplicação, né? Não vai gerar nada que vai estar na nossa casa amanhã, ou que vai, enfim, gerar um comércio, uma indústria, mas, então, né, qual que é quanto de esforço que a sociedade deve investir para buscar uma resposta a uma pergunta como essa, né? Então, algo para a gente refletir. Muito bem, então, começando a nossa jornada histórica aí, para fazer essa introdução à física de partículas, né? Então, como eu já tinha dito, né, e vocês provavelmente já conhecem, né, essa história dos gregos, né, vários filósofos gregos, como Demócrito, né, e vários outros, se fizeram essa pergunta, né, há mais de 2000 anos atrás, né, inclusive a origem da palavra átomo vem dessa época, né, que é o indivisível em grego. Então, é uma pergunta extremamente antiga, né, mas a gente faz um pulo histórico aí, né, e pula para o final do século XIX, para a gente poder conversar em 1h30, 2 horas, com um fato que eu particularmente considero bastante relevante, que é a descoberta do raio-x, né, em 1895, por um físico alemão, Röntgen, né, que trabalhava com tubos, né, de raios catódicos, ou seja, um tubo que você tinha 2 eletrodos, né, que você aplicava uma diferença de tensão entre os eletrodos, isso aqui dentro desse tubo justamente para você fazer vácuo, né, tirar o ar, ou colocar algum gás específico, né, variar a pressão para fazer esses estudos. E o que ele percebeu, né, é que alguma coisa era emitida desses tubos que atravessavam alguns tipos de matéria e eram absorvidos por outros tipos, né? Quer dizer, matéria menos densa ele era atravessado e mais densa ele era absorvido, né? Então isso obviamente, né, gerou um questionamento muito forte, né, sobre qual que seria a origem, qual que é a natureza desses raios, né? Aqui, né, uma foto bastante conhecida, né, da mão da esposa do Röntgen, né, que ele justamente percebeu que daria para fazer uma radiografia do corpo humano, né, porque esses raios atravessavam a pele mole, né, e eram absorvidos pelo osso. Então você conseguia fazer e deixavam, né, quando atravessavam a pele, deixavam, clareavam, né, um filme de filme fotográfico. Então você conseguia fazer o que a gente conhece hoje como radiografia, né, de raio-x, né? Isso causou, obviamente, uma revolução na física, né, no sentido de muitos questionamentos sobre a natureza desses raios-x, né? Logo depois, o Becquerel, por exemplo, descobriu a radioatividade natural, né? Então, ele estudava fenômenos de fosforescência e fluorescência, que são materiais que emitem luz de forma natural após serem expostos a uma luz intensa, né? E aí o que né, uma dos experimentos que o Becquerel observou, né? Notem que eu estou fazendo aqui uma caricatura, de certa forma, da história, né? Não estou tendo nenhuma, digamos, uma preocupação maior, digamos, com realmente uma coisa mais, um rigor histórico, né? Mas, enfim, são alguns fatos para a gente avançar, né, e ilustrar um pouquinho o nascimento da física de partículas, né? Só um parênteses. Enfim, e aí o Becquerel, então, ele notou que alguns desses materiais, como sais de urânio, né, eles emitiam essa radiação, essa fosforescência, o que ele poderia ser uma fosforescência, uma fluorescência, mesmo quando não era excitado, né, quando não era exposto a essa luz intensa. Então, era algo que era natural desses materiais, né? E isso, hoje a gente sabe, né, é radioatividade natural, né, quer dizer, radiação que é emitida naturalmente por esses materiais,
e obviamente, isso colocou em contraposição àquilo que o Röntgen tinha descoberto, qual que é a relação entre essas coisas, tem a mesma natureza, não tem, enfim, né, do que se trata. E notem que, a partir do momento que isso é algo que está sendo emitido de materiais, então isso obviamente está relacionado com a natureza desses materiais, com justamente a pergunta que a gente fez, né? Então, é algo que está lá dentro desses materiais, que está sendo emitido, tem algum processo de transformação, né? O que está acontecendo? Qual que é o papel disso tudo para essa pergunta, né? Também logo em seguida o Thompson, né? Ainda também estudando tubos de raios catódicos, como o Röntgen, né? Ele percebe que, então ele fazia estudos de descargas elétricas nesses tubos, né? E ele percebe que esses raios, né, que eram os raios catódicos, né, esses tubos, que eram emitidos que eram gerados nesses tubos, eles eram sensíveis, bom, já se conhecia que eles eram sensíveis ao campo magnético, né, e o Thomson, ele mostrou que também eram sensíveis ao campo elétrico, né, colocando placas, né, capacitores, basicamente, né, eletrodos com uma diferença de potencial. Ele percebia que, conforme a tensão que ele aplicava, né, uma mancha que aparecia na extremidade desses tubos, que justamente gerada por esses raios, ela se movia, né? É um experimento bastante difícil de fazer, bastante delicado, que o Thomson conseguiu, foi o primeiro que conseguiu, ou pelo menos o primeiro que registrou, né? Que conseguiu fazer isso. E a partir desse experimento, nessa relação, nessa dependência desses raios com campos magnéticos e campos elétricos, ele conseguiu demonstrar que, seja lá o que compunha esses raios, né, tinha uma certa razão entre a massa e a carga bem definida, né? Tinha uma razão carga-massa muito bem definida. Então, ele, né, deduziu, né, que isso eram corpúsculos, né, que eram partículas de alguma natureza que tinha essa relação entre massa e carga. Isso, hoje a gente sabe que essas partículas são os elétrons, né? Então, o Thomson, né, esse evento, né, esse trabalho é considerado como sendo o marco da descoberta do elétron, de certa forma, o marco da descoberta da primeira, digamos, partícula, ou da primeira estrutura elementar, né, que a gente conhece hoje da matéria, né? Enfim, então, como esses elétrons, né, essas partículas, esses corpúsculos estavam sendo emitidos da matéria, o Thomson, né, logo em seguida, né, entre vários modelos atômicos, né, ou modelos de composição elementar, estrutural da matéria, né, ele foi, então, autor de um desses modelos, né, tinham outros na época, em que ele, então, propõe que a matéria era, bom, se você tem os elétrons que têm carga negativa, a matéria tem que ser neutra, né? Porque senão a gente teria fenômenos elétricos, né, o tempo todo na matéria. Então ele propõe essa estrutura bem básica, né, de uma carga positiva com esses elétrons incrustados ali dentro dessa carga positiva, né, que acho que todos vocês conhecem, né? Chamou de pudim de passas, né? Que não é uma sobremesa muito conhecida para nós, que talvez figura de um panetone seja melhor, né? Mas, enfim, ele faz essa proposta, e aí eu acho que uma pergunta, quer dizer, a pergunta importante para a gente fazer agora, e aí entra na questão da produção do conhecimento, né? Então, vocês vejam, ele fez aquele experimento, levou aquela descoberta, né, dessas partículas com uma razão massa-carga bem definida. Ele propõe, então, de certa forma, a partir disso, esse modelo atômico, mas aí a grande pergunta é como é que a gente pode estudar isso, né? Como é que a gente pode realmente verificar, estudar se esse modelo está correto ou não. E aí o que se tinha na época, né, disponível, era justamente, aí voltando um pouquinho no que a gente falou primeiro do Röntgen e do Becquerel, né, você tinha justamente essas radiações, né, quer dizer, essas entidades físicas, né, que eram emitidas de alguns materiais, né? Então,
Só para a gente se contextualizar aqui, né? Então, que radiações eram essas que eram conhecidas, né? Então, em 1899, por exemplo, o Rutherford, né? Que a gente vai falar de novo sobre ele, um físico, na verdade ele é neozelandês, mas trabalhava na Inglaterra. Ele mostra que existe dois tipos de radiação, na verdade, né? Que chamou de alfa e beta, quer dizer, aquela radiação que era emitida de forma natural, que o Becquerel tinha descoberto alguns anos antes. O Rutherford, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como ele fez isso, mas ele mostra que são dois tipos, alfa e beta. Em 1900, um outro físico, Wheeler, demonstra que tem ainda um terceiro tipo, que ele chamou de gama, né? Em 1902, o Pierre e a Marie Curie mostram que essa radiação beta, na verdade, são elétrons, e o próprio Rutherford mostra que essa radiação alfa é equivalente ao elemento hélio, né? Que hoje a gente sabe é equivalente ao núcleo, é o núcleo do elemento hélio, né? Então, na verdade, são dois prótons e dois nêutrons, né? Colados, né? Unidos, que forma o núcleo do hélio, né? Então, como é que eles descobriram isso? Como é que eles descobriram que tinha diferentes tipos de radiação e como é que eles chegaram à conclusão do que era cada tipo de radiação? Então, essencialmente, fazendo experimentos ou de absorção dessa radiação, né? Então, observaram que a radiação gama precisava de muito mais material para ser absorvido, o beta precisava de menos e a alfa menos ainda, né? Então, eles perceberam que tinha diferentes tipos de radiação porque, dependendo diferentes materiais emitiam alguma coisa que era absorvida de maneira diferente, né? Alguns materiais emitiam uma radiação que era difícil de você blindar, né, de você parar, outros materiais eram um pouco mais fácil, outros eram muito mais fácil de blindar, né? E hoje a gente sabe isso porque a radiação gama, na verdade, são ondas eletromagnéticas de alta energia, então interage pouco com a matéria, então atravessa bastante a matéria. A radiação beta, por serem elétrons, então também aí já é uma partícula carregada, então interage mais com a matéria, mas interage menos do que radiação alfa, que são núcleos de hélio, então tem mais carga, tem mais massa, interage mais, é mais facilmente absorvido, né? E outra ferramenta que eles tinham era você observar o comportamento dessas radiações dentro de um campo magnético, por exemplo, né? Então, aí você consegue distinguir a carga, por exemplo, se tem carga ou não tem carga, né? A radiação gama não tem carga, o elétron negativo, a radiação alfa é positiva, e também né, se você aplica um campo magnético conhecido, pela curvatura, né? O quanto que essa radiação sente esse campo magnético, o quanto que ela interage com esse campo magnético, você consegue dizer, por exemplo, a massa dessa radiação. Então, aqui um exemplo, né, justamente para a gente tocar nessa questão de como que o conhecimento é produzido. Então, como é que se sabe que tem vários tipos de radiação e como é que se chega na natureza desse tipo de radiação. Então, experimentos simples como esses, né? Muito bem, então, o que se tinha na época disponível são essas radiações e justamente a ideia que se teve, né, que é, na verdade, usada até hoje, bom, para testar esse modelo proposto pelo Thomson, vamos pegar algum dessas radiações, né, que por essas medidas, com campos, com absorção, com campos eletromagnéticos, se conhecia, né, as propriedades dessa radiação, então vamos usar essas radiações conhecidas para bombardear uma amostra de um material qualquer, né, no caso, o experimento que eu vou relatar, usavam folhas bem fininhas de diferentes materiais, ouro, alumínio, cobre, né, então vamos bombardear uma amostra de material, ver com uma radiação conhecida, vamos ver como essa radiação se comporta, e daí a gente tira alguma conclusão sobre como é que é o material, como é que é essa estrutura básica, né, que compõe os materiais, né? Então, no caso do átomo de Thomson, né, da proposta do Thomson, se você, por exemplo, bombardear uma amostra de material com uma radiação alfa, né, então você pegar um material que você sabe que emite radiação alfa e você expor uma amostra de material por essa radiação alfa,
né, se esse modelo estiver correto, a sua expectativa é que, como as partículas alfa são 7.000 vezes mais pesadas que os elétrons, então elas vão essencialmente passar, né, direto, né, vão ser pouco perturbadas por esses elétrons, né, e essa carga positiva, como ela está espalhada no espaço, então ela vai entrar ali dentro e vai sofrer poucas deflexões, né? Então a sua expectativa é que toda a radiação alfa que entre saia do outro lado, mais ou menos na mesma direção que ela entrou, né? Sofra pouco desvio devido à matéria por conta dessa diferença de massa, né? Como as partículas que compõem a radiação alfa são muito mais pesadas do que os elétrons, né? E a princípio, né, segundo o modelo Thomson, essa carga positiva ela não tem uma massa bem definida, né, ela está toda distribuída no espaço, então você consegue, ela teria pouco desvio, né? Então esse experimento foi feito em 1909 pelo Geiger-Mars e o que eles observaram, então vocês vejam aqui, colocou uma fonte, né, que emite radiação alfa, toda colimada, né, para partículas alfas chegarem na minha amostra de material, aqui no caso uma folhinha bem fininha de ouro, chegarem sempre todas na mesma direção, né? Aí eles colocavam um material, no caso era um iodeto de zinco, né? Que é um material cintilador, que a gente até vai discutir no curso, né? Um material cintilador, que significa um material que tem a propriedade de quando uma radiação ou né, uma partícula carregada, na verdade, atravessa esse material, ele emite uma cintilação, ele emite um pulso de luz, né, que dá para ser observado, dependendo do material, das condições, você consegue observar. Então, eles colocaram em volta dessa folhinha de ouro esse material e realmente ficavam observando ali, né, em função do ângulo em relação à direção de propagação dessas partículas alfa, eles ficavam observando quantas partículas alfas eram espalhadas. Então, a expectativa é que você só ia observar a partícula alfa em ângulos bem dianteiros aqui, bem próximos do ângulo da direção de propagação dessas partículas alfas. Mas, para surpresa deles, eles observaram coisas como essa, né? Partículas alfas sendo espalhadas para ângulos bem traseiros, né? Né, reza a lenda que o Rutherford até fez uma declaração dizendo que era como se você jogasse uma bola de canhão numa folha de seda e essa bola de canhão voltasse para você, né? Então, algo incompatível, né? Então, essas medidas são algo, ou é algo incompatível com aquele modelo proposto pelo Thomson. Então, o próprio Rutherford, né, que o Geiger-Mars trabalhava com o Rutherford, né, eram aprendizes do Rutherford, né? Então, o próprio Rutherford escreve um artigo em 1911 em que ele propõe, então, um modelo diferente para essa estrutura, né, para essa estrutura mais básica da matéria, em que você tem, né, então, a maior parte da matéria concentrada, né, que compõe, né, esse átomo, concentrada no centro, né, desse átomo, de carga positiva, e os elétrons, de alguma maneira, orbitando em volta desse núcleo positivo, né? Então, esse trabalho, né, e ele mostra quantitativamente, né, que essa hipótese, que esse modelo era compatível com as medidas experimentais. Então, esse trabalho, basicamente, marca agora a descoberta do núcleo atômico, né? E também, eu, né, considero que marca também o nascimento digamos, dessa maneira de estudar a matéria, né? De certa forma, dessa maneira de a gente enxergar o invisível, né? Então, da gente poder estudar coisas extremamente pequenas, né, em que a gente não tem acesso a partir digamos, da nossa visão, né, ou a gente não tem acesso a partir de radiação eletromagnética no comprimento de onda que os nossos olhos são visíveis, né? Os nossos olhos são sensíveis, desculpe. Então, é uma forma nova de estudar essa matéria. Gabriel levantou a mão. Quer fazer pergunta? Pode. Só, eu posso perguntar uma coisa a respeito da hipótese que o Rutherford esperava do experimento? Claro, claro.
Pode perguntar, Gabriel. Quando ele bombardeou o átomo que ele acreditava que seria o de Thomson, ele partiu do pressuposto que esse átomo era neutro em sua totalidade, de modo que a carga positiva desse núcleo central do átomo de Thomson não iria, de alguma forma, defletir as partículas alfa? Porque as partículas alfa são positivas, né? Sim, isso. Uhum, certo. Ele não esperava que houvesse alguma deflexão causada pela carga positiva desse átomo de Thomson, né? Isso, não, porque, na verdade, no artigo original dele, ele não mostra isso, mas é, é, tinha em outros trabalhos, quer dizer, você considera que essa carga, na verdade, você pode fazer o cálculo, né, como se fosse uma esfera de carga positiva, né? E aí como você tem os elétrons ali, então é como se você tivesse uma blindagem, né? Então a partícula alfa consegue se aproximar, e aí você pode fazer usando lei de Gauss, por exemplo, calcular qual que seria a deflexão que essa esfera de carga positiva causaria na trajetória das alfas, né? E aí você vê que são deflexões bem pequenas, né? Não é como se você tivesse aquela carga positiva sozinha, né? E a partícula alfa enxergando aquela carga positiva de longe, né? E aí sofrendo uma deflexão, né? Seria até pelo fato de você ter os elétrons ali, então você neutraliza. Então, de longe, né, a partícula alfa enxerga algo neutro, né? Algo blindado, com a carga positiva blindada. E quando você chega perto, que aí você começa a perder essa blindagem, mas aí você tem uma esfera de carga positiva, e aí então, a deflexão vai ser pequena, né? Não sei se ficou mais ou menos claro. Sim, sim, obrigado. Muito bem. Então, nessa época, qual que foi a conclusão, né? Então, esse trabalho do Rutherford, ele demonstra, né? E, aliás, também fazendo um outro comentário dentro da pergunta do Gabriel, também os cálculos que o Rutherford mostra, né, no artigo dele, quer dizer, ele faz a hipótese de que essa carga positiva é pontual, né? Então, ele mostra que para reproduzir quantitativamente o número de partículas alfas espalhadas em função do ângulo, ele tinha que supor ou, ou ele conseguia explicar a partir da hipótese de que essa carga positiva é pontual e não algo espalhado no espaço, né? E com toda a massa ali concentrada. Então, ele faz realmente um cálculo, que, aliás, é um artigo que eu até recomendo, se vocês tiverem oportunidade de ler, que é relativamente simples, né? Então, ele parte realmente de supõe, né, uma força central pontual, né? A partir dessa suposição, então você tem que a trajetória da partícula alfa é uma hipérbole, né? E aí ele consegue justamente extrair a fórmula famosa, né, da seção de choque de Rutherford, né? De que o espalhamento, né, o número de partículas alfas espalhadas em função do ângulo tem uma dependência de 1 sobre seno quarta do ângulo sobre 2, né, de θ sobre 2. Então, que é justamente o que foi observado, né? Então, essa função de 1 sobre seno quarta de θ sobre 2 descrevia bem, né? Descreve bem esse espalhamento, e você só chega nisso a partir justamente, então, dessa trajetória hiperbólica que vem de uma força central, cuja fonte, né, da força central é pontual, né? Enfim, então então nessa época você tem essa imagem, esse modelo, né, do núcleo, em que você tem um núcleo, aqui no caso tá errado no sentido de que eu botei um núcleo grande, né, simplesmente porque eu quis usar a mesma figura que eu vou desdobrando para vocês, mas enfim, né, então você tem um núcleo positivo e os elétrons orbitando esse núcleo positivo, né? A única coisa, como eu falei agora, né, esse núcleo no modelo de Rutherford, esse núcleo seria pontual, né? Inclusive
não, a princípio, poderia ser algo fundamental. Então, nessa época, ainda não se tinha uma discussão, né, ou ainda não se tinha parado para pensar, bom, esse núcleo é algo fundamental nesse sentido, né? Não tem mais nenhuma estrutura interna ou não? Tem alguma coisa mais interna, né? É o que a gente vai ver. Muito bem. E meio que em paralelo, né, a essas descobertas, né, que é um ponto importante para o nosso curso também, existiam estudos que mostravam que quando você, né, no caso aqui, um exemplo, né, do eletroscópio, né? Então, quando você tinha um equipamento como esse, né, que você tem, né, uma estrutura aqui, uma haste, né, e uma outra haste móvel aqui, né, que você consegue, né, que consegue se mover. Então, quando você carregava essa haste amarela aqui, né, com uma certa carga, né, você observava que essa haste se movia, né? Então, essas duas hastes aqui, né, elas se repeliam, né? Então, isso era algo bastante conhecido, né, do estudo do eletromagnetismo e tal. Mas o que o pessoal observava é que essa eletrização, se você deixasse esse equipamento, né, sozinho ali no ambiente, isolado, né, mesmo que você isolasse ele com uma redoma de vidro e tal, tentasse tirar o ar ali, essa eletrização acabava, né? Quer dizer, ela se anulava, né? Essa carga que estava ali fazendo essas duas hastes se repelirem, ela se esvaecia, né? Com o tempo. E aí o pessoal começou a fazer uma série de hipóteses, né? Se isso era alguma coisa, alguma carga que era emitida pelo solo, né? Pelo planeta Terra, ou se era algo que vinha do espaço, do sol, do céu, né? A hipótese, na verdade, até mais aceita era de que isso vinha da Terra, né? Vinha do próprio solo. E aí, em 1912, o Victor Hess, né? Ele, para tirar a prova dos 9, né? Para saber qual seria a origem dessa deseletrização, né? Desse eletroscópio, ele coloca um equipamento como esse em um balão, né? E sobe bem alto. E a expectativa dele, na verdade, é que a deseletrização diminuísse conforme você subisse mais alto na atmosfera. E, na verdade, o que ele observou foi o contrário, né? Conforme subia mais, o eletroscópio perdia a carga elétrica mais rapidamente, né? Então, de certa forma, esse experimento também é um marco, né? Marco da descoberta dos raios cósmicos, né? Ou seja, aquilo que estava neutralizando, né, a carga nesse eletroscópio vinha, na verdade, do espaço, do céu e não do solo, não da Terra, né? Então isso foi uma descoberta importante, né? E isso é algo que, né, interessante aqui, que é algo bastante simples, né, que dá para fazer, né, numa sala de aula, fazer em casa, né? Enfim, uma outra coisa também um outro equipamento, né, que foi descoberto na época, que também é algo bastante popular, né, na divulgação dessa área, são as câmeras de nuvens, né? Então, o Wilson, né, que estava estudando, na verdade, ele estudava efeitos atmosféricos. Então, você ter o vapor de algum material aqui, em uma situação bastante instável, né, de supercondensação, né? Ele observou que surgiam, né, traços de pequenas gotículas, né, de condensação nesse equipamento meio que do nada, né? E depois, né, quando, por exemplo, se testou aqui no caso é com uma fonte radioativa, né? Se você coloca uma fonte radioativa principalmente partículas alfas, você percebe que esses traços estão vindo dessa fonte, né? Então, esse equipamento permitiu, né, de certa forma, uma visualização desses raios cósmicos, né? Então, permitiu a visualização dessa entidade física, né, que estava neutralizando o eletroscópio, né? E também esse é um equipamento, né, que provavelmente todos vocês já ouviram falar, né,
que dá para fazer também em casa, também dá para fazer numa sala de aula. Não é tão trivial, né, como um eletroscópio, tem uma série de... Tem que pegar aí o traquejo com a coisa, né, como que questão da resfriação, né, você tem que resfriar, né, uma superfície metálica, colocar uma esponja, né, uma espuma embebida em álcool, né, isopropílico de preferência, para gerar essa atmosfera nessas condições, né, para ver a condensação. Então, enfim, né, e também para visualizar, você tem que ter a luz certa, tal. Não é tão trivial, mas é um equipamento legal para a gente ver esses raios cósmicos. Mas, enfim, né, o fato é que, então, nessa época, a gente tinha essa, né, a ideia do núcleo atômico, dos elétrons, e desses raios cósmicos, né, dessas entidades vindo do espaço, né, que entravam na atmosfera. Um outro fato bastante importante, né, nessa nossa entendimento da física de partículas, nessa época, é justamente o modelo atômico de Bohr, né? Então, o modelo de Bohr é um refinamento do que o Rutherford tinha proposto, né, por um fato muito simples, que se a gente simplesmente pensar do ponto de vista da física clássica, né, no modelo proposto pelo Rutherford, ele é um modelo que não é estável, né, que não, pela física clássica ele não se sustenta, ele não é possível existir uma carga positiva com cargas negativas orbitando em volta, né, simplesmente porque se você tem uma carga, se você tem um movimento circular, você tem uma aceleração centrípeta. Uma carga acelerada emite radiação, pelo eletromagnetismo clássico, né? Então, uma carga, no caso o elétron, acelerado, uma aceleração centrípeta, vai emitir uma radiação, né? Uma radiação eletromagnética, uma onda eletromagnética. Ao emitir uma onda eletromagnética, como essas ondas carregam energia, então o elétron vai perder energia. Perdendo energia, ele vai diminuir a sua órbita até ele colapsar no núcleo. Então, o modelo proposto pelo Rutherford, apesar de descrever aqueles dados, ele não era compatível com a física clássica. Então, o Bohr vem para resgatar isso, né, e faz uma proposta bastante ousada, né, de que esses elétrons eles estavam fixos em certas órbitas, né? Na verdade, o que ele propõe é uma quantização do momento angular desses elétrons, né? Então, ele diz que quantização no sentido de uma discretização, né? Quer dizer, o momento angular desses elétrons não poderia assumir qualquer valor, mas somente alguns valores específicos, né? Que eram múltiplos, né, da constante de Planck dividido por 2π, né? Lembrando aqui que eu não coloquei na minha história aqui, né? Reforçando que a minha história não é completa, mas que nessa época, né, já se conhecia, né, em 1901, que o Planck propõe uma explicação para o problema lá do corpo negro, né, da catástrofe do ultravioleta, propõe uma explicação para esse fenômeno a partir da quantização da energia dos elétrons nas paredes, né, de um corpo negro, né? E então já era conhecido esse trabalho, essa constante de Planck. Então o Bohr ele propõe essa hipótese bastante ousada, né, de que os elétrons tinham esse momento angular também quantizado, não só a energia, mas também o momento angular, e enfim, e aí essas coisas obviamente são correlacionadas, né? E aí ele chega, então, digamos, num modelo que permite que aquela ideia proposta pelo Rutherford, né, do núcleo positivo com toda a massa do átomo, quase toda a massa do átomo, os elétrons orbitando em volta, isso seja algo estável, né? Então, então essa proposta do Bohr permite que esse modelo seja, digamos, levado a sério, né? E obviamente a proposta era muito ousada, mas o que ele também tinha que ele tinha a favor dele é justamente que o modelo dele conseguia explicar os espectros de radiação, ou espectros, né, de emissão de luz do átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, é algo também que era bastante conhecido na época, né, que se você esquenta, você excita um gás de hidrogênio, ele emite luz somente em algumas frequências, né, não emite um contínuo, né, somente algumas frequências de onda eletromagnética, de luz, né, ou onda eletromagnética,
são emitidas, e o modelo de Bohr consegue explicar também quantitativamente, né? Quer dizer, consegue prever ou explicar exatamente aquelas frequências que eram observadas, né? Então, obviamente, isso foi um reforço muito grande no modelo de Bohr, né? Enfim, então, nessa nossa jornada, né, logo no ano seguinte, 1914, o Rutherford descobre o próton, né? Então, fazendo experimentos de novo, com fontes de partícula alfa, né? Então, tem uma fonte aqui que emite partículas alfas, né? Lembrando que a partícula alfa é basicamente o elemento, né? O núcleo do elemento de hélio, né? E aí, nesse aparato dele, ele tem preenchido com gás de nitrogênio, né? E aí ele percebe, quando você tem essa configuração, que você acaba medindo o núcleo do átomo ou você consegue medir o elemento hidrogênio, né? Que a gente sabe que o elemento hidrogênio essencialmente é composto por um próton, né? Com um elétron, né? Circundando esse próton, né? Então, na verdade, esse experimento foi primeira experimento com uma reação nuclear, né? Um dos primeiros, na verdade, o primeiro foi o pessoal que fez uma fusão de próton, né, com lítio, mas enfim, é um dos primeiros experimentos com reações nucleares, né, e foi muito importante porque o Rutherford estabelece, então, a existência do próton, né, e aí você gera justamente a hipótese da existência, então, de uma outra partícula, né, então se percebe que logo com a descoberta do próton, se percebe que os núcleos, então, dos átomos não eram compatíveis, né? Então, não eram estruturas elementares, mas eram compostas por esses prótons, e também logo se percebe que não dava para você compor núcleos apenas com prótons, né? Que a massa desses núcleos era maior do que a quantidade de prótons que ele tinha, né? Então, uma das primeiras hipóteses, na verdade, foi, então deve ter um núcleo que tem, né, uma certa massa, que parece ter uma massa de 20 prótons, mas você só tem uma carga compatível com 10 prótons, então a primeira hipótese você poderia fazer, mas então porque tem 10 elétrons lá dentro, anulando a massa de 10, a carga de 10 prótons, então você tem um negócio compatível. Mas logo se percebeu que a hipótese de ter um elétron lá dentro não era compatível, né? Então, o Rutherford mesmo propõe a existência de um outro tipo de partícula, que hoje a gente sabe que são os nêutrons, né? Que daria conta, então, de você explicar por que um átomo ou um núcleo tem uma certa massa, mas que não é compatível com aquele mesmo número de elétrons, de prótons, né? Então, você tem uma massa compatível com 20 prótons, mas você tem uma carga de 10 prótons. Então, a massa dos outros 10 prótons que não se manifestam como carga ali, né? Então deve ser uma outra partícula que são os nêutrons, né? Que ele chamou de nêutrons, né? E que são então partículas parecidas com o próton, só que sem carga, né? Ele propôs isso em 1920, mas a gente vai ver só em 32 que os nêutrons foram descobertos, né? Aqui um parênteses interessante, né? Em 1928, um sujeito chamado Paul Dirac, né? Vocês devem conhecer, ele propõe a existência de antimatéria, né? Então, na verdade, ele propõe agora a existência de um outro tipo de partícula. Então, além dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons que tinham sido propostos, mas ainda não tinham sido medidos, né? Ele propõe também que existe um outro tipo de partícula que seria equivalente a essas, mas com algumas propriedades invertidas, como, por exemplo, a carga. Então, ele propõe que existiriam os elétrons e existiria um outro tipo de partícula que é igual ao elétron, só que em vez de ser negativo, é positivo, né? Tem a mesma massa do elétron, as mesmas propriedades, só que a carga, em vez de ser negativa, é positiva. E a mesma coisa para o próton, né? Existe um outro tipo de partícula que tem a mesma massa que o próton, as mesmas propriedades, só que em vez de ser positivo, ele é negativo. Da onde o Dirac tira isso, né? E aqui é um exemplo interessante, né? Um ponto que o João tocou com vocês, né? Que notem que
a maneira como eu descrevi as coisas até agora, né? Vai lá, você mede alguma coisa, aí você faz uma hipótese, aí você mede outra para verificar que aquela hipótese está correta ou não. Esse trabalho de Dirac é um exemplo muito interessante de algo que digamos assim, de uma proposta ou uma descoberta que é feita de uma maneira diferente. Porque o que o Dirac estava, na verdade, tentando fazer era conciliar a física quântica, né, que existia até aquela época, com a relatividade, né, que tinha sido proposta pelo Einstein lá em 1905, né, e o que se conhecia da física quântica até essa época não era compatível com a relatividade. Então, o Dirac fala, não, vamos bolar agora, vamos ser coerente, ser consistente. Para a gente ser consistente, a gente precisa propor uma teoria que seja, uma teoria quântica que seja compatível com a relatividade, né? Não pode dizer que uma coisa, né, uma coisa tem que conversar com a outra. E nessa dele propor uma teoria que fosse uma teoria quântica que fosse compatível com a relatividade, ele percebeu que ele precisava diga assim, que saía da teoria dele essas partículas, né? Que de maneira natural, né, surgia dessa teoria essas partículas. Então, em uma tentativa, né, que tem de muito bonito no trabalho do Dirac, né, e que mostra a complexidade dessa história do método científico, de como é que funciona a ciência, né, que não é uma coisa simples como normalmente se coloca, né. Então, nessa tentativa de ele conciliar diferentes teorias, né, ele acaba aparecendo com hipóteses da existência de novas partículas que não se conheciam, né, e que se não tinha nenhuma dica, nenhuma evidência experimental de que elas existiam, mas que surgiam a hipótese da existência dessas partículas surgiam da teoria, né? E a gente vai ver que logo, alguns anos depois, essas partículas foram descobertas, né? Também nessa época, né? Então, um outro desenvolvimento que estava acontecendo, né? Então, lembrem-se que a gente falou que os experimentos, né, para a gente enxergar o invisível, né, como os experimentos do Geiger e do Marsden, eram feitos com fontes radioativas, né, naturais, né, então com materiais que emitiam, né, uma daquelas radiações, né, o alfa, o beta ou gama, de forma natural. Então se usava isso para tentar enxergar aquela estrutura mais elementar da matéria. Só que o pessoal logo percebeu que só com isso não daria para avançar muito, né? E aí que se começou a se desenvolver os chamados aceleradores de partículas. Então, esse não é o primeiro modelo que foi desenvolvido, mas um dos primeiros, que foi feito por um engenheiro americano, né, o Van de Graaff, em 1929, no MIT, em que ele propõe, então, uma estrutura ou uma maneira de você pegar essas partículas conhecidas, né, elétrons ou prótons, né, ou núcleos de átomos, e acelerar, né, acelerar usando força elétrica, né, e aí provocar aquela colisão, né, que era feita usando as partículas alfas emitidas das fontes radioativas, né. Então, de uma maneira artificial, digamos assim, você gerar essas colisões, né? Você acelerar essas partículas e gerar essas colisões. Lucy, pode perguntar. Oi, boa tarde. Certo. Voltando ao que falou de Dirac, no experimento, ele foi tentar ligar a quântica com a teoria da relatividade. Isso. E ele descobriu a matéria ou a antimatéria fez essa ligação? Eu fiquei na dúvida. A descoberta foi a prova que teria essa ligação? Ou assim, ele foi tentar um experimento e descobriu a antimatéria? Ficou essa. Tá, legal. Na verdade, assim, ele não descobriu, né? O que ele aconteceu no trabalho dele foi, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira simples. Então, você tinha a teoria da física quântica, né? Que não era compatível com a relatividade. O que quer dizer isso? Não é compatível com a relatividade. A relatividade se refere ao quê, né? Na verdade, a relatividade se refere a você fazer
bom, se refere à natureza do espaço-tempo, né? Mas ela, digamos, coloca regras, né, para você, qual que seria, digamos, a maneira correta, né? Também para ser compatível com outra teoria, que é o eletromagnetismo, né? Maneira correta de você fazer transformações de referenciais, né? Então, quando se eu estou num referencial S, e aí passa um referencial S' com uma certa velocidade, né, e eu estou fazendo um experimento aqui no meu referencial S, como é que alguém que está no referencial S', que está se movendo com uma certa velocidade constante, né, como é que alguém que está no experimento S', está no referencial S', vai enxergar o meu experimento, né? Então, vai enxergar o que está acontecendo ali no que eu estou fazendo. E a teoria da física quântica não era compatível com a relatividade, porque quando você né, você tem, então, uma equação diferencial que descreve, que é, né, que é, no caso, a equação de Schrödinger, né, que é o que se tinha na época. Quando você tem a equação de Schrödinger, que descreve o comportamento de um sistema físico, a partir da visão da quântica, né? A partir da abordagem da quântica. Quando você pega a equação de Schrödinger, que você tenta, bom, então como que alguém que está no referencial S' enxerga essa equação? Quando você faz a transformação de referencial, que são as transformações de Lorentz na relatividade, essa equação muda, né? Ela muda o jeitão dela. Então, isso não é aceitável, porque se você aceita isso, você está dizendo que a física é diferente dependendo do referencial. E isso é incompatível com a relatividade, porque a relatividade justamente diz que não tem um referencial preferencial, né? Dois referenciais então, que se movem, tem uma velocidade relativa v qualquer, você não tem como distinguir um do outro. Então, se a física quântica é diferente de um referencial no outro, eu quebro essa regra, porque agora eu sei como diferenciar um do outro, porque a física quântica se comporta de um jeito no meu referencial e de outro jeito no referencial S'. Então, o que o Dirac se propôs a fazer é bolar uma equação que descrevesse, né, o comportamento do sistema físico a partir da quântica, uma equação que não fosse, quando eu fizesse uma transformação de Lorentz, que eu fosse de um referencial para o outro, a equação ficasse exatamente a mesma, né? Ela tivesse essa invariância por transformações de Lorentz, né? E o único jeito dele fazer isso, né, quer dizer, na verdade não o único jeito, mas o jeito mais simples, né, e aí outra coisa notável, né, do trabalho do Dirac e sobre, né, como funciona a ciência. Então ele se coloca essa missão de falar, não, eu vou bolar uma equação, mas que seja a mais simples possível, né? Para que não, né? Eu acho que a equação correta é aquela que é mais simples possível. E quando ele faz isso, ele chega à conclusão de que ele precisava impor. Então, por exemplo, ele quer descrever como é que se comporta um elétron, né? Ele chega em uma equação que na verdade, o que ele chega é que para descrever o comportamento do elétron, eu preciso de algo que tem quatro dimensões, que tem quatro, digamos, componentes, né? Como se fosse um vetor, né? Um vetor no nosso espaço tem 3 componentes, né? X, Y, Z. Ele chega num negócio que tem que ter 4 componentes, né? E aí, o que justamente ele percebe, né? O que ele propõe é que esses 4 componentes do elétron, então é o elétron. Aí, então, ele, na verdade, mata 2 coelhos com uma cajadada só. 2 desses componentes é o spin, né? Que é uma outra propriedade que já tinha sido descoberto do elétron e que também não se entendia muito. Então, duas dessas componentes se referem aos 2 estados do spin que o elétron pode ter, e as outras 2 justamente se referem ao antielétron, né? Então, é algo completamente teórico, né? Ele viu que, olha, tem 4 possibilidades para o elétron. O elétron pode estar de 4 jeitos diferentes. O que são esses 4 jeitos? Então, são 2 deles são 2 estados diferentes do spin, e os outros 2 são os 2 estados possíveis do spin, só que não do elétron, mas do antielétron, né? O elétron com uma outra carga, com a carga oposta. Então, ele não descobriu, né? Ele não mediu a antimatéria, ele só propõe a existência. Olha, pessoal, eu acho que se vocês investigarem aí, fizerem experimentos,
vocês vão ver que o elétron ele tem mais coisa do que parece. Ele, na verdade, não é só uma partícula que tem carga negativa e 2 estados possíveis de spin, mas ele também pode ter carga positiva e esses dois estados de spin, né? Os 2 estados de spin já eram conhecidos, mas era uma evidência experimental, evidência empírica, que para você descrever teoricamente também você tinha que forçar a barra ali na equação de Schrödinger, né? Colocar à mão, né? Um termo a mais na equação que não era muito natural, né? Então, o Dirac ele propõe uma nova teoria, uma nova equação que essas coisas aparecem de maneira natural, mas ele não descobriu, né? Ele simplesmente né, isso foi uma consequência da teoria dele e ele propõe a existência, tá? Muito bem. Então, o Van de Graaff ele cria esses equipamentos, né, que essencialmente é uma forma de você criar uma alta tensão, né? Então, o gerador de Van de Graaff, que talvez vocês conheçam, né, já tenham visto em algum laboratório de demonstrações, é simplesmente uma maneira de você criar uma alta tensão, e aí com essa alta tensão, então você consegue um alto campo elétrico, não um alto valor de campo elétrico, que você consegue acelerar essas partículas e gerar colisões artificiais, né? Que você não dependa dessas fontes radioativas, né? Então, aqui, só para ilustrar, né? Justamente um gerador Van de Graaff é bastante comum de encontrar em laboratórios de demonstração, né? E também aqui só para ilustrar, e aí fazendo, né, como eu falei, ia falar um pouquinho da ciência brasileira, né, na USP, no Instituto de Física, a gente tem um acelerador de partículas, que é o Pelletron, né, que funciona a partir desse princípio, né? É essencialmente um acelerador, é um gerador de Van de Graaff, né, que você consegue gerar uma tensão de 8 milhões de volts, e a partir dessa tensão, né, ou do campo elétrico que você gera com essa tensão de 8 milhões de volts, né, você consegue acelerar núcleos atômicos para gerar colisões e estudar a estrutura elementar da matéria, né? Então, aqui também uma outra parênteses, né, esses aceleradores, né, de partículas que foram desenvolvidos com esse propósito, né, de estudar essa constituição mais fundamental da matéria, eles são, hoje em dia, né, muito usados em diversas aplicações. Então, aqui um exemplo de um acelerador que tem nos Estados Unidos, que é para o tratamento de câncer, né? Hoje existem milhares de aceleradores de partículas no mundo, e a grande maioria deles são usados para aplicações, né? Esterilização de alimentos, esterilização de equipamentos cirúrgicos, tratamentos de saúde, diagnósticos, né? Então, né, uma gama enorme de aplicações, né, de um equipamento que nasceu, que foi criado para um estudo básico, sem qualquer pretensão de aplicação, né? Então, essa conexão, né, que eu sempre gosto de chamar atenção, é muito importante e interessante a gente fazer, né? Bom, então aqui colocando só, né, deixando mais clara essa pergunta que eu coloquei, essa questão que eu coloquei para vocês, né, a relevância, né, por exemplo, desses equipamentos, impacto e a importância, né, agora voltando para a nossa questão nacional, né, a importância da gente também dominar essa tecnologia, né, e qual que é o impacto que isso pode ter. Então, coisas que a gente mantém em mente. Bom, esses aceleradores foram evoluindo, né? Em 31, o Lawrence Berkeley inventou um outro tipo de acelerador chamado ciclotron, né, cuja ideia é você ter um campo magnético, né, em que você tem a fonte da partícula que você quer acelerar aqui no meio, aí você aplica uma diferença de tensão entre duas placas, aí você atrai essa partícula para um dos lados, né, o lado A, por exemplo, e aqui nesse meio donut aqui, né, você tem um campo magnético que faz essa partícula curvar, aí ela passa de novo por essas duas placas, por esse espaço entre essas duas placas, você tem uma diferença de tensão, só que daí você inverte, né, a polaridade dessas duas placas, então você agora acelera essa partícula para baixo.
Aí aqui nessa parte de baixo tem um campo magnético de novo, então ela curva e vem de novo para cá. Quando vem para cá, você inverte de novo a polaridade, então ela acelera mais um pouquinho. Então ela fica girando aqui, né? Por isso que é ciclotron, você tem um ciclo aqui. Ela fica girando, cada vez, obviamente, a órbita dela é um raio maior, porque ela está cada vez com mais energia que ela adquiriu nessa diferença de potencial, né? Nessa força elétrica que tinha aqui, e até o momento em que ela está com uma trajetória que faz ela sair pela tangente aqui e colidir com alguma coisa aqui em cima, né? Então notem que esse acelerador, né, é bastante engenhoso, mas ele tem a limitação do tamanho, né? Então você consegue a aceleração vai ser proporcional a quantas vezes a partícula passa entre essas duas placas aqui, e o número de vezes que ela consegue passar entre essas duas placas depende do tamanho desse negócio aqui, né? Chega uma hora que você tem um limite por conta disso. Aqui em paralelo, só para, né, mencionar a experiência do Chadwick, em 1932, que levou à descoberta dos nêutrons. Então, você veja, a hipótese do Rutherford lá em 1920, só em 1932, com esse experimento, né? Então, ele colocava uma fonte alfa, fazia colidir em uma amostra de berílio, né? E aí a alfa, quando colide com o berílio, ela emite nêutrons, né? Porque o berílio, aqui o berílio 9, né? Ele tem um nêutron, ele tem, na verdade, então, 4 prótons e 5 nêutrons, né? E esse quinto nêutron, ele é bem fraquinho, a ligação dele com o núcleo é muito fraca. Então você consegue, ele sai fácil, né, desse núcleo. Então quando as partículas alfas acertam o núcleo de berílio, esse nêutron ele sai fácil, né? E aí o experimento, na verdade, do Chadwick, porque o grande problema é o seguinte: como os nêutrons não têm carga, é muito difícil você medir eles, né? Porque normalmente a medida é justamente pela interação elétrica das partículas com algum material que compõe o seu detetor, né? Então, na verdade, a experiência do Chadwick, ele colocava um material rico em hidrogênio, uma parafina, né, um composto orgânico. Então, o nêutron acertava, na verdade, os prótons, né, o núcleo do hidrogênio que está nesse material, e o que ele media, na verdade, era os prótons. Então, quando ele não tinha nenhum material no meio, ele não media nada. Quando ele colocava o material, ele media alguma coisa. E aí, a partir disso, ele demonstrou a existência dos nêutrons, né? Nesse mesmo ano também aconteceu uma coisa muito importante, que foi o experimento do Anderson com raios cósmicos, né? Então ele tinha uma espécie de uma câmera de nuvens, né? Na verdade era uma emulsão, que é um pouquinho diferente, mas a ideia é parecida, né? Você medir a trajetória das partículas carregadas, né? E aí o que o Anderson percebeu é que tinham partículas que ele media trajetórias isso aqui era colocado dentro de um campo magnético, então pela curvatura dessas trajetórias você consegue tirar a massa da partícula. Então, e pela direção, né, você consegue tirar a carga. Então, o que o Anderson percebeu é que existiam partículas com a massa do elétron, só que com carga positiva. Então, aqui sim se descobriu a antimatéria, né? Então, o que o Dirac propôs lá em 1928 foi descoberto a partir de experimentos com raios cósmicos feitos pelo Anderson, né, em que ele mediu a existência de partículas com a massa do elétron, mas com carga positiva, né? Então, nesse ano se estabeleceu... Então, notem, o que a gente tem agora? A gente tem a existência do elétron, a existência do próton, a existência do nêutron e a existência agora do antielétron, né, que a gente chama de positron, né, que seria a antipartícula do elétron. E isso é algo também que a gente consegue ver através de uma câmera de nuvens, né? Então é um negócio bem interessante, né? Principalmente se a gente tiver uma fonte radioativa que emite positron, né? Que a gente chama de beta+, a gente consegue medir com essas câmeras de nuvens. Então, nessa época, a gente desvenda agora que o núcleo não é algo fundamental, mas que é algo composto de outras partículas, que são os prótons e os nêutrons, né? Além da antimatéria. Antipróton e antinêutron não tinha sido medido ainda nessa época, né? Tinha só a hipótese lá do Dirac, né? Mas o antielétron tinha sido medido, né?
Bom, aí a gente tem uma outra questão, né, que a gente pode se colocar imediatamente, quando a gente percebe a existência de prótons e nêutrons no núcleo, que é a questão de como que, bom, se prótons são positivos e nêutrons são neutros, como que a gente pode compor um núcleo, né, quer dizer, um sistema completamente ligado somente com partículas positivas e partículas neutras, né? Do ponto de vista do eletromagnetismo, esse sistema não deveria ser estável, né? Você não deveria conseguir juntar prótons e nêutrons, porque força elétrica que não vai segurar esse negócio. Então, logo em 1935, né, um físico japonês, Yukawa, ele propõe a existência de uma nova partícula, né, dentro aqui desse contexto de que você precisava, então, de uma outra força para explicar a estabilidade do núcleo atômico, que a gente chama de força forte, e também dentro do contexto de uma outra teoria, que seria, de certa forma, uma evolução dessa teoria do Dirac, que a gente chama de teoria quântica de campos, né? Que seria você pegar um campo, como o campo elétrico, por exemplo, né? O campo eletromagnético, e levar a ideia desse campo para a quântica, que seria você discretizar esse campo, ou seja, falar que esse campo ele também não é contínuo, mas ele é formado de pequenos pedacinhos, né? Pedacinhos discretos, e esses pequenos pedacinhos são partículas, né? Então, o que o Yukawa propõe é que essa força forte, que é o que mantém prótons e nêutrons ligados dentro do núcleo, ele, né, o campo dessa força, então ele é discretizado, segundo essa teoria da física quântica, e o menor pedaço desse campo, né, seria uma partícula que seria o pion, né? Então, na verdade, o que o Yukawa faz, olha, pessoal, a gente precisa procurar agora para uma outra partícula, que é a partícula que é responsável por manter prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo, né? Então, na verdade, o que o Yukawa propõe é, então, dentro dessa teoria quântica de campos, né, a partícula que manteria prótons e nêutrons unidos é o pion. Então, vamos só voltar um pouquinho. Então, se você tem essa teoria quântica de campos, né, que diz que uma força, né, então, como, por exemplo, a força eletromagnética, ou o campo eletromagnético que gera, né, que é responsável por essa força eletromagnética, na verdade, não é algo contínuo, mas é algo discretizado, que tem, digamos, pequenas unidades que compõem esse campo, né? E, consequentemente, né, segundo essa teoria, então, toda força que está relacionada a um campo, ela, na verdade, é intermediada por alguma partícula, que é a unidade mais básica desse campo. Então, a grande questão aqui é como que eu penso numa força a partir de partículas, né? Então, a gente pode, de uma maneira muito, uma analogia muito simplista, né? Pensar, no caso aqui, né, que normalmente se usa, a ideia dos dois patinadores. Então, se você tem dois patinadores com, né, um está segurando uma bola boliche, né, uma coisa pesada, e ele joga essa bola para um outro patinador, então como você não tem o atrito, então na hora que ele joga, né, ação e reação, ele vai para trás, na hora que o outro patinador pegar a bola, também, né, por conservação de momento, ele também vai andar para trás. Então, alguém que está bem longe, que não enxerga essa bola, vai ver os dois patinadores se repelindo, né? Então, essa seria uma analogia muito simplista de você pensar como é que age uma força a partir de uma troca de partículas, né? Que é, digamos, o que está no âmago dessa teoria quântica de campos, né? Então, dessa teoria quântica que tenta explicar, né, ou essa teoria que leva a ideia de campos para o mundo da física quântica, né? Então, essa teoria quântica de campos, ela pressupõe a existência dessas partículas que são responsáveis pelas forças, né? Então, no caso, na verdade, da força eletromagnética, que eu não mencionei aqui, essa partícula seria nada mais, nada menos do que o fóton, que era algo que já era conhecido, né, desde os trabalhos do Einstein, de 1905,
Então, né, a força, a partícula mais elementar que é responsável pela força eletromagnética já estava na teoria aí, já era conhecida, né? Que era o fóton. Só que para a força forte, né, essa partícula não era conhecida. Então o Yukawa propõe, né, então ele usa essa teoria e diz, olha, então deve existir uma partícula com essa massa, com essas propriedades, que é responsável pela força forte, né, que seria o pion, né, chamado de pion, e que precisava então ser descoberta, né? Em 1937, o Anderson, de novo, né, fazendo os experimentos dele com raios cósmicos, ele descobre uma partícula, né, que foi chamado de meson Mi, ou muon, né, que tinha algumas características que eram muito parecida com o pion, né, que a princípio poderia ser a partícula prevista pelo Yukawa, mas logo no início eles percebem que não, que essa partícula não tem todas as características que precisava ter para ser esse intermediário entre prótons e nêutrons que gera a força forte, né? Então, na verdade, essa descoberta do Anderson cria um novo enigma, né? Então, o que será essa partícula, esse muon? Só em 1946... Marcelo. Oi. Duas coisas. Tem uma pergunta no chat se a QFT surge com o Yukawa, então. Tá. E só para avisar que são 5h20, tá bom? Tá difícil o tempo. Não, o QFT não surge, que o Yukawa, na verdade, ela é um pouquinho mais antiga, mas ele, obviamente, é um dos que está envolvido, né? Então, ele, de certa forma, ele é o cara que leva a teoria quântica de campos para a força forte, digamos assim, né? Então, o que tinha antes eram mais trabalhos relacionados com o eletromagnetismo e o fóton, né? Muito bem. Então, em 1947, né, um físico brasileiro, né, então, de novo aqui trazendo para o Brasil, né, essa física, que certamente todos vocês conhecem, o César Lattes, fazendo experimentos também com raios cósmicos, ele descobre uma partícula que tinha todas as propriedades previstas pelo Yukawa, né, que é o pion, né? Então ele de certa forma fecha essa parte, né? Mas sobrou lá o muon, né? E o muon, né, só para fazer um parênteses aqui, também ele é muito importante para nós, porque é a partícula que, né, para o nosso curso, porque é a partícula que a gente vai essencialmente medir com os raios cósmicos, né? Muito bem. Aí, então, né, notem que a gente tem os estudos com raios cósmicos, né? Lá do Anderson, que descobriu o pósitron, descobriu o muon, o César Lattes descobriu o pion, e em paralelo a gente tem os estudos com aceleradores de partículas, né? Que estavam evoluindo, né? Descobrindo várias propriedades, né? Dos núcleos, dos prótons, etc. E na década de 50 se descobre ou se cria, né, um novo tipo de acelerador chamado síncrotrons, né? Que são aceleradores que conseguem levar as partículas a uma energia muito maior, né? Aqui são dois exemplos nos Estados Unidos, né? O Bevatron em Nova York e o Cosmotron na Califórnia, né? E com esses aceleradores, que não vou entrar muito em detalhes, que funcionam com ondas eletromagnéticas, né? Então, como se as partículas pegassem uma carona, né? Com essas ondas, e aí você consegue acelerar essas partículas. E com esses aceleradores, uma série de partículas novas são descobertas, que o pessoal chamou de zoo de partículas, né? Então era uma quantidade tão grande que o Fermi, né, diz a lenda, cunhou essa frase aqui, né? Acho que até algumas pessoas atribuem ao Pauli, não sei, que se eu pudesse lembrar o nome de todas essas partículas, eu seria um botânico e não um físico, né? E aí, obviamente, fica a pergunta: o que seriam todas essas partículas? Então, vocês vejam que, né, a física de aceleradores agora mostrando a existência de uma série de partículas, né, que não se sabia a natureza. E aí, a solução para esse enigma, né, veio
da observação de algumas propriedades de simetria, né, dessas partículas, ou seja, tinha uma série de partículas que tinha a mesma massa, uma série de partículas que tinha a mesma carga, e a partir dessa observação vem justamente o modelo de quarks, né, que é o feito pelo Gell-Mann e o Nishima, né, em que eles propõem, então, que essas partículas, na verdade, são compostas de partículas mais elementares, né, quer dizer, os prótons, os nêutrons, os pions, são, na verdade, partículas, e essas partículas todas que foram observadas nesses aceleradores, são partículas, na verdade, são compostas de partículas mais elementares, que são chamadas de quarks, né, e acho que vocês devem ter ouvido falar que essa palavra vem, a inspiração do Gell-Mann, né, segundo o que ele mesmo falou, vem desse livro do James Joyce, né? Enfim, e aí, nessa época, né, para explicar aquelas partículas que tinham sido medidas na década de 50, se propõe a existência de 3 tipos de quarks, o up, down e o strange, né? Esses 3 tipos de quarks explicavam todas as partículas que tinham sido observadas. Só que tinha, né, esse detalhe importante que a única evidência que se tinha da existência dos quarks era justamente essa variedade de outras partículas que eram medidas, né? Então, para a gente explicar essa variedade de partículas que são medidas, né, a gente consegue supondo a existência de 3 partículas mais básicas que compõem, né, de alguma maneira, essas partículas que a gente mede. Só que não se tinha medido diretamente a existência de um quark. Né? Se media prótons, nêutrons, esse lambda, os antiprótons, né? Os pions, essa outra partícula aqui chamada kaon. Você media todas essas partículas, mas não se mediam os quarks. O Almir está fazendo uma pergunta, fazer uma analogia do modelo atômico sendo jogador de futebol. Então, na verdade, essa analogia, Almir, que se faz, a ideia seria, para se colocar numa escala, né, o modelo atômico, você pensar que o elétron, na verdade, assim, a bola é o núcleo atômico e os elétrons estão na arquibancada, né? Então, para se ter uma ideia de diferença de tamanho, né? Uma analogia que a gente pode fazer aqui, na verdade, é com a tabela periódica, né? Então, né, se você pensar na tabela periódica, você tem todos aqueles elementos químicos, né? O que une, né, aqueles elementos químicos? O que tem em comum aqueles elementos químicos, né? O que tem por detrás daquilo? Então, justamente a existência dos prótons e nêutrons, né? Então, os diferentes elementos químicos são simplesmente combinações diferentes de prótons, né? Então, um próton é o hidrogênio, 2 prótons é o hélio, 3 prótons é o lítio, 4 prótons é o berílio, e 5 prótons é o boro, e assim por diante, né? O que diferencia um elemento químico do outro é o número de prótons. Aqui é a mesma coisa, o que diferencia aquele monte de partículas é o número de quarks que compõem elas, né? Mas os quarks em si não tinham sido observados, né? Aí, na década de 60, né, um acelerador de elétrons, né, que é basicamente, né, aqui todo mundo acha que teve um televisor de tubo, né? Um televisor de tubo nada mais é do que um acelerador de elétrons, né? Pequenininho. Mas lá na Califórnia, né, em Stanford, tinha um acelerador de elétrons, né, de 3 quilômetros, em que você bombardeava, então, prótons com elétrons, né, e a partir desses experimentos, né, se convenceu que realmente existiam os quarks, né, porque quando eles bombardeavam elétrons com altíssima energia em prótons, eles percebiam que os elétrons eram espalhados por algo pontual, algo muito pequenininho que tinha dentro do próton, que seriam os quarks, né? E aí a coisa continua evoluindo, né? Na década de 70 se notou que existia, né, em experimentos num laboratório também em Nova York, em Brookhaven, e mesmo em Stanford, né? Se percebeu a existência de mais um tipo de quark, que é o Charm, né? Em 77, no Fermilab, se percebeu a existência de mais um, o Bóton. E na década de 80, em um outro acelerador do Fermilab, o Tevatron, né, que é um acelerador mais moderno, porque é um acelerador que
Porque até então você acelerava uma partícula e colidia em uma outra parada. O tevatron ele começa a acelerar as duas partículas, né, que é o que a gente chama de colisor. E aí, no tevatron, só na década de 90 e 95, se descobre o quark top. E aí aqui eu queria chamar a atenção de vocês por uma coisa que para a descoberta do quark top, né, vocês vejam, o modelo de quarks foi proposto na década de 60, só em 95 se descobre a última peça, né, que seria o top. Isso foi feito com experimentos enormes, né, experimentos muito grandes, envolvendo muita gente, né, coisa de milhares de pessoas, que é a maneira moderna de se fazer a ciência, né, de se fazer a física de partículas, né? Então, uma mudança muito grande de paradigma, né? Então, justamente aquilo que eu falei no começo, do gênio trancado numa sala revolucionando a física para uma maneira de se produzir conhecimento completamente coletiva, né? Com experimentos enormes, investimentos enormes, muita gente envolvida, cada um contribuindo com o seu quinhão, por menor que seja, mas é uma atividade que só é feita dessa forma, com muita gente contribuindo, né? Então, qual que é a resposta moderna para aquela pergunta? Está resumida aqui, né? Então, o que a gente sabe hoje sobre, né, quer dizer, do que são feitas as coisas nesse sentido, né, de quais são as estruturas mais elementares, mais fundamentais, ou seja, estruturas que não podem ser quebradas, ou seja, que não têm uma composição interna, são essas, né? Então, a gente tem três grandes famílias, né? Os leptons, onde se encaixam os elétrons, os muons, né? Descoberto lá pelo antes, e depois uma outra partícula que foi descoberta depois, os taus, e os neutrinos, também uma outra partícula que eu não mencionei, que foi descoberto, na verdade, na década também de 50, 60, que com experimentos de decaimento radioativo também, né? E a outra família, os quarks, que, como eu falei, são 6 tipos, up, down, charm, strange, top e bottom, e as partículas de força, né? Então, as partículas que são responsáveis pelas forças, né? Na verdade, se descobriu depois que a partícula responsável pela força forte não são os pions, mas é uma outra partícula chamada gluon, a força eletromagnética, os fótons, e um outro tipo de força que eu não mencionei é a força fraca, que é um outro tipo de partículas, bósons W e Z, né? Então, a gente tem os leptons, os quarks, que compõem um outro conjunto de partículas que a gente chama de hadron, né? Hadron, hadrons são todas partículas compostas de quarks, né? Porque o quark tem essa questão de que ele nunca foi observado, né? Até hoje ele nunca foi observado, e a gente atribui isso a uma propriedade dos quarks de que ele está confinado, eles estão confinados dentro dos hadrons, né? Eles não conseguem sair dos hadrons, né? E as partículas fundamentais, das forças fundamentais, né? Que é o gluon para força forte, o fóton para força eletromagnética e o ZW para eletrofraca, né? E aí, não sei se vocês repararam, sobrou no meio lá do esquema uma outra partícula que é chamada bóson de Higgs, que é justamente, né, que foi apelidada de partícula de Deus, que gerou muita controvérsia na mídia, né? E que na verdade, foi proposta também na década de 60, né? Que seria a partícula responsável pela massa das outras partículas, né? E que só foi descoberta em 2000, ou só foi medida, né? Em 2012, né? Então, da década de 60 até 2012, essa partícula continuou, né, uma hipótese que só foi confirmada há poucos anos atrás, né? Agora já dá quase 10 anos, né? Enfim, então aqui só para eu ir caminhando para o final, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente tem então de mais contemporâneo sobre esse estudo, né? Como pedaço, essa última peça, né, que responde essa pergunta, segundo, né, nossa teoria mais moderna, que é o chamado modelo padrão, que foi o bóson de Higgs, né? Então, o bóson de Higgs foi descoberto nesse acelerador, né, no Large Hadron Collider,
que acelera prótons, né, e também núcleos de alguns elementos, né, a altíssimas energias, né, e a gente precisava dessas energias muito altas para conseguir descobrir essa partícula, né. Então, em 2008, que foi inaugurado esse acelerador, né, que vocês terem uma ideia, né, uma foto aérea. Na verdade, isso aqui é só indicativo, né? O acelerador é todo subterrâneo. Pra vocês terem uma ideia, aqui é o aeroporto de Genebra, né? Genebra fica aqui nesse canto direito. Então, se vocês terem uma ideia, né, o aeroporto é bem menor do que o acelerador, né? Então, o acelerador fica no CERN, né, que é um laboratório europeu que tem na verdade, uma constituição bastante internacional. Aqui são umas notícias que foram, né, na época que o LHC foi inaugurado, isso gerou bastante atenção da mídia, né? E aqui eu acho que é um outro aspecto importante da física de partículas, né? Dessa pergunta do porquê ensinar física de partículas no ensino médio, né? Porque ela tem essa inserção no público, né? Então, gera essa curiosidade, que é importante a gente estar... é um conhecimento, né, que existe, está inserido na nossa sociedade, então que tem a sua importância. Aqui só né, até o Google homenageou o LHC, né? Teve até né, não sei se vocês assistiram esse filme, né, Anjos e Demônios, que envolve, né, bom, é toda uma trama de uma arma de antimatéria para destruir o Vaticano, mas que se inspira, né, parte do filme se inspira no CERN, né? Então aqui é uma imagem de uns experimentos do CERN, né? Isso aqui já é tudo ficção, mas enfim, de novo, né, essa questão da inserção da física de partículas no imaginário, né, geral, né, do público. Então é algo que a gente não pode ignorar, né? Então isso aqui realmente é uma cena do filme, né? Tem umas imagens do LHC, do CERN, e misturando, obviamente, com ficção, né? Então, é uma imagem do CERN, né? E aí eles criam a antimatéria, né? E de fato, né, é produzido muito antimatéria no CERN, né, no LHC, mas nada que compatível com uma arma, né? Tanto por conta de não dá para a gente armazenar essa antimatéria, né? Ela se perde, como a quantidade, né? Você precisaria da idade do universo para conseguir quantidade suficiente para fazer uma arma. Mas, enfim, o CERN, como eu falei, então, é um laboratório internacional, foi fundado na década de 50, né? Lembrem do contexto, né? Final da Segunda Guerra, a Europa tentou se destruir, né? Um país tentando destruir o outro. Então, aqui tem um aspecto muito importante, né, da ciência buscando unir as pessoas, né, unir as nações em torno de um objetivo comum, né? Então, hoje é mantido por 23 Estados-membros, tem mais alguns membros associados. Aliás, o Brasil está pleiteando, né, se tornar um membro associado, hoje não é, talvez se torne ainda esse ano, vamos ver se tudo dá certo, né? E é um laboratório que, além da pesquisa, também busca tecnologia, colaboração, né, entre os povos e educação, né, formar novos pesquisadores, né. Então, só para dar uma ideia dessa preocupação do CERN, existe um grupo no CERN que é responsável só por transferência do conhecimento, né. Então, aqui só uma animaçãozinha. O CERN, o LHC, na verdade, é o último estágio de uma série de aceleradores, né, que vão justamente aumentando a velocidade dos prótons que são acelerados, né, até chegar no LHC. Então, alguns aceleradores estão na superfície, o SPS e o LHC em si são subterrâneos, né? Então, na verdade, é uma coisa bastante complexa. E aí você, então, acelera prótons em sentidos opostos, né? Em alguns pontos eles colidem e nesses pontos justamente estão os experimentos. Então, onde ocorre a colisão,
você constrói, né, uma série de sensores, né, você constrói um experimento, que é uma série de sensores, em que você busca enxergar o que sai da colisão, né? Aqui são alguns dados, né? 27 km de circunferência, subterrânea, a velocidade com que os prótons chegam, né? Então, quase a velocidade da luz, né? São 5, 2, 6, 9 e 1%, né, da velocidade da luz, equivalente a 11.245 voltas por segundo, né? Então, um próton dá 11.245 voltas em 1 segundo no acelerador, né? Então, vocês imaginem a velocidade do bichinho lá, né? Se fosse uma nave espacial, chegava em Netuno em 10 horas, né? Seria uma forma interessante de viajar. E aí, algo também, né, que eu acho que é interessante a gente trazer, por que construiu o LHC, né? Então, questões do ponto de vista científico, né? Então, né, a gente colocou a questão do bóson de Higgs, né, a origem da massa das partículas, e também questões sobre a origem do universo, né, que é importante, né, que é outra, na verdade, deixa eu só voltar, questões sobre a origem do universo que podem ser, quer dizer, a ideia sobre né, a pergunta sobre a origem do universo é outra dessas perguntas fundamentais, né, como do que são feitas as coisas, né, de onde viemos, né, de onde veio o nosso universo, é outra pergunta extremamente né, estruturante, importante, que a gente pode colocar, e isso também é investigado com essa física de partículas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né, porque não dá tempo, mas também é uma outra motivação para o estudo de física de partículas, né? O Almir está perguntando aqui, quando falamos em física de partículas, seus estudos, os alunos sempre associam ao projeto Manhattan. Podemos fazer essa associação? Sim, podemos, né? Porque, na verdade, quer dizer, o projeto Manhattan está ligado à bomba atômica, né? E o mecanismo de funcionamento da bomba atômica está relacionado com, justamente, né? Quer dizer, o fato, na verdade, está bastante relacionado com aquela famosa equação do Einstein, né? E igual a mc², né? Que a ideia é você pega um núcleo, você quebra em dois, né? Um processo de fissão, ou você pega dois núcleos e junta em um, que é o processo de fusão, e você, quando você quebra esse núcleo, as duas partes que sobram têm uma massa menor do que a soma, ou a soma dessas duas massas é menor do que a massa do núcleo original. E essa diferença de massa justamente vira energia, né? Então, E igual a mc² é isso, massa virando energia. Então, de fato, dá para associar, né? E fazer até toda essa relação, né? De conhecimento básico com aplicações, e aí até essa questão da bomba, né? Você dá para trazer também essa questão adicional da responsabilidade da ciência, né? Do fato de que, né? Quer dizer, o conhecimento, né? Quer dizer, como é que esse conhecimento é tratado e o que pode gerar, e etc. Né? Então, também é um tema bastante interessante, né? E aqui eu trago, na verdade, um pouco da implicação mais, digamos, também mais pragmática, né? Quer dizer, o LHC em si, né, custou algo em torno de 3 bilhões de euros, então, qual que é a justificativa para isso, né? Como é que, quer dizer, é um assunto que também pode ser trazido para os alunos, né? A justificativa de você investir 3 bilhões de euros num estudo básico, né, para você descobrir a origem da massa das partículas, a origem do universo, do que são feitas as coisas, né? Mas, né, quer dizer, a gente pode discutir as implicações disso, e no caso nosso, né, no brasileiro, quer dizer, é importante a gente ter envolvimento nesse projeto, porque, né, tudo isso pode ser trazido, né? Então, como eu falei, então o LHC gera essas colisões, e o importante agora é a gente enxergar o que sai dessas colisões, para a gente responder essa pergunta e ver se, tentar descobrir se esse bóson de Higgs foi formado nessas colisões, né? Então, para isso, você desconstrói, então aí que entra a questão tecnológica, né, que está sendo mostrado aí. Então, você precisa construir esses experimentos em volta desses pontos de colisão, né? Então, né, está mostrando aí a imagem, né? A simulação, né? Os dois prótons colidindo bem no meio, e aí produz um monte de partículas, e você precisa enxergar, né? Medir essas partículas que saem dessas colisões. Então, para isso, você precisa de
muita tecnologia, né? Então, você precisa criar esses equipamentos enormes, né, que são esses experimentos. Para você criar esses equipamentos, você precisa de muita gente, muita tecnologia e muito dinheiro também, né? Então, aqui você vê uma conexão muito clara, né, justamente com a tecnologia, né? Você precisa, essencialmente, o que a gente faz, né, só para é tirar uma foto, né, do que sai dessa colisão. Estou aqui um exemplo. Cada linha dessa é a trajetória de uma partícula que saiu dessa colisão, né? E aí você essencialmente tira uma foto. A Lucy colocou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, por exemplo, é só em um dos experimentos do LHC. Por exemplo, o Atlas tem algo em torno disso. Acho que até mais, acho que chega a 4.000 pessoas, né? Um outro experimento, que é o que eu participo, né, é o Alice, ele tem 2.000 pessoas, né? Então, se você somar, tem algo em torno de 10.000 pessoas envolvidas nesse projeto, né? Então, é muita gente, né? E porque realmente é muito trabalhoso você enxergar o invisível, né? Você enxergar essas partículas minúsculas que saem desses experimentos, né? E você lidar com toda essa tecnologia, né? Então, aqui, só para dar um exemplo, né, justamente, puxando a sardinha para o meu lado, né, você mencionar justamente o exemplo do experimento Alice, né, que é o que eu participo lá, que nosso grupo na USP participa, né? Bom, nosso grupo também participa do experimento Atlas, né, que o Marco Leite, né, que justamente vocês vão ouvir na semana que vem, ele participa do experimento Atlas, né, e eu, no caso, participo do Alice. Mas aí, só para dar uma ideia para vocês, né? Então, são 39 países, 175 instituições, quase 2.000 pessoas, né? Então, né, aqui aquela história, né? Então, assim que a gente faz ciência hoje, né? Com essas colaborações internacionais enormes, né? Então, aqui é uma ideia do Alice, ó, vocês vejam a relação com as pessoas, né? Então, uma série de equipamentos, né? 15 metros de comprimento, 5 metros de altura, algo extremamente grande, né? Dimensões enormes, né? E aqui só uma animaçãozinha da colisão, né? E aqui uma foto, né? Então vocês veem, tem uma pessoa ali no meio, né? Então um negócio extremamente grande. E aqui só para dar uma ideia para vocês dessa questão tecnológica, né? De que não é algo de outro mundo. Como é que a gente tira aquela foto que eu mostrei para vocês, né? Então, para isso, a gente usa um equipamento chamado TPC, que é o Time Projection Chamber, né? Que é essa coisa em vermelho. Então, essencialmente, é um cilindro oco, cheio de gás, né? Aí as partículas, então a colisão acontece no meio desse sistema, forma as partículas quando... deixa eu parar aqui. As partículas, quando atravessam esse gás, elas ionizam o gás, quer dizer, elas arrancam elétrons das moléculas de gás. E aí o que a gente faz, essencialmente, coloca uma membrana no meio, aplica uma diferença de tensão, uma grande diferença de tensão com relação às extremidades, né? Então gera esse campo elétrico. Então, quando a partícula passa por esse gás ioniza, gera os elétrons vão escoar para as extremidades. Nessas extremidades, não sei se vocês estão reparando, elas são todas divididas em pequenos quadradinhos. Então, sabendo em que quadradinho chegou a carga, eu sei por onde passou a partícula. E aí eu consigo reconstruir a trajetória dessa partícula. Então, isso que a animação vai mostrar, né? Então, houve a colisão, passou uma partícula, ionizou o gás, gerou os elétrons escoam até a extremidade. Como essa extremidade está segmentada, pequenos quadradinhos, se eu medir a carga, né, quer dizer, quantos elétrons chegaram em cada quadradinho, eu sei por onde passou a partícula. Então, o único detalhe que eu sei, medindo em que quadradinho eu sei nesse plano, né, que eu chamei de XY, e medindo o tempo que leva para a carga chegar, eu sei a posição em termos longitudinais, né, em termos desse eixo Z. Então, por isso que chama Time Projection Chamber, né? Você faz uma projeção de tempo para poder, né, para poder saber, ter a informação tridimensional de onde veio, por onde passou essa partícula e reconstruir aquela foto
tridimensional, né, da trajetória de todas as partículas. Então, um negócio bem... então, vocês vejam que, obviamente, que tem né, na prática isso não é nada simples, mas o princípio de funcionamento não é complicado. É algo que dá para a gente discutir tranquilamente. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, esse TPC, 5 metros de comprimento, 5 metros de diâmetro, né, tem 570 mil quadradinhos, né, nas extremidades, né, que a gente chama de canais. Então, um negócio bem, né, vocês imaginam, né, para a gente medir a carga desses 570 mil quadradinhos é algo bastante complexo. Então, aqui uma foto do TPC. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em termos gerais do LHC, né, são 600 milhões de colisões por segundo e 150 milhões de sensores, quer dizer, equivalentes a esses quadradinhos, né? Então, que gera muita informação. Né? Então, de novo, a questão tecnológica, né? Como que você trata essas informações todas, né? E aqui um momento merchandising, né, da ciência brasileira. Então, justamente, nosso grupo lá na USP, que desenvolveu um chip, né, para justamente fazer a leitura dessa carga, da carga de cada um desses quadradinhos, desse detetor, né, desse sensor, para poder fazer a leitura, né, descobrir, fazer aquela foto tridimensional. Então, a gente chamou esse chip de Sampa, né, justamente em homenagem a São Paulo, né, porque, né, criação nossa. E então foi um projeto justamente de responsabilidade nossa, brasileira, né, todo o desenvolvimento desse chip. Né, a gente produziu 80 mil chips e que tem um papel muito importante nesse experimento. Né? E notem, né, uma questão tecnológica, toda essa informação, né, quer dizer, todos esses sensores gerando informação, então equivale a algo em torno de 15 milhões de gigabytes por ano, né? Se a gente fosse guardar esses dados em CDs, daria uma pilha de 20 quilômetros de CDs, então não dá para fazer isso. Então a gente tem que criar tecnologia nova para lidar com essa informação. E isso é chamado de grid, que é a ideia desse grid, que foi uma tecnologia que foi criada para lidar com esses dados, é você interligar, né, um middleware que a gente chama, você liga computadores ou clusters de computadores no mundo todo para formar uma espécie de supercomputador, e aí você distribui os dados para todos esses computadores e processa esses dados em todos esses computadores. Então, eu sentado, né, aqui no Brasil, se eu quero analisar um conjunto de dados, eu escrevo meu programinha e mando para esse grid. Olha, eu quero processar os meus dados, esse conjunto de dados dessa maneira. Aí esse grid vai, bom, esses dados estão lá na Índia, vai mandar meu programa lá para a Índia, vai ser processado lá e depois vai me devolver o resultado. Então foi desenvolvida toda uma tecnologia de software, né, no caso, para poder interligar esses computadores e permitir que isso seja feito, né? E notem que isso tem aplicações, né? Então, por exemplo, uma das aplicações que já foram criadas é o chamado Mammogrid, que é você analisar uma quantidade muito grande de mamografias, né, de dados de mamografia, para desenvolver técnicas mais eficazes, né, de diagnóstico de câncer. Né? Então, tentar diagnosticar câncer de mama de uma maneira mais precoce. Né? Então, você processar todos esses dados para ter esses diagnósticos mais eficazes, né, para poder justamente ter essas coisas. A Lucy participou do Lichep, aí vai ter semana que vem. Não, desculpa, de professores foi essa semana, né? Semana que vem é do workshop de pesquisa mesmo, né? É legal, lá o Lichep é muito bom mesmo. E uma outra tecnologia, né, desenvolvida nesse ambiente, por exemplo, é o www, né, que é o protocolo usado na internet. Né? Então, de certa forma, a gente gosta de dizer que a internet foi descoberta no CERN, né, porque né, um cientista da computação que trabalhava lá, ele desenvolveu o protocolo, né, do HTTP, justamente para facilitar, né, porque esses experimentos começaram a crescer, começaram a envolver muitos físicos,
Então, eles precisavam de uma maneira mais fácil de se comunicar, e aí o Tim Berners-Lee veio com essa ideia, né, esse protocolo, o HTTP, para facilitar essa conversa, né, entre os físicos, e isso acabou sendo, né, hoje utilizado. Nós estamos aqui por causa disso, né? Acabou sendo utilizado na internet. Então, deixa eu só dar uma olhadinha na hora, que a gente já deve estar bem avançado, né? Peraí, 5 para 6 já. Então, eu vou dar uma corridinha aqui, né, só para vocês não ficarem curiosos, né, o que o LHC tem a ver, como que o LHC descobriu o bóson de Higgs, né? Então, ou qual que é o papel desse bóson de Higgs, né? Então, ele, para vocês entenderem um pouquinho, né? Na verdade, o bóson de Higgs está por trás de uma coisa chamada mecanismo de Higgs, que explica a ideia da massa das partículas. Né? Porque uma coisa importante é que cada partícula que eu mencionei, elétron, muon, os quarks, cada uma tem uma massa. Só que a gente não sabe, quer dizer, a grande pergunta é por que cada partícula tem uma massa diferente. Então, a maneira de se tentar explicar isso é a partir desse chamado mecanismo de Higgs, né? E aqui tem uma analogia que esse físico David Miller, né, propôs, que é a ideia mais ou menos o seguinte: imagina que você está numa festa cheia de gente, e aí chega uma pessoa famosa, né? Então você vê que é um inglês conservador, né? Porque ele botou Margaret Thatcher aqui. Chega uma pessoa famosa e todo mundo vai, né, quer conversar, quer chegar perto dessa pessoa famosa. Então, se essa pessoa tentar se locomover, né, se mover nessa festa, ela vai ter dificuldades, né, porque está todo mundo atrás dela ali. Então, quer dizer, a inércia dessa pessoa para se mover vai aumentar, né? E notem que a inércia dela vai ser tanto maior quanto mais famosa ela for, né? Então, o mecanismo de Higgs seria mais ou menos isso, né? Quer dizer, as pessoas na festa comporiam um campo, que seria o campo de Higgs, né? E as partículas, elas têm uma certa afinidade com esse campo, né? Quer dizer, elas atraem mais ou menos esse campo, e aí, então, a massa das partículas, como a massa está relacionada com a inércia, né? Então, quanto mais afinidade essas partículas têm com esse campo, maior a massa delas. Quanto menor a afinidade, menor a massa delas, né? Então, isso acaba gerando a massa. E o que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs seria uma manifestação desse campo. Então, de novo, nessa analogia, imagine que alguém agora espalha uma fofoca, né? Solta uma notícia bombástica aqui na festa, né? E aí as pessoas começam a se aglomerar para conversar sobre isso. Então, essa aglomeração aqui seria o bóson de Higgs, né? Então, o que o LHC faz? Então, esse campo de Higgs, ele permeia o espaço, né? O espaço-tempo, e aí então as partículas estão se locomovendo no meio desse campo que permeia o espaço-tempo. Então, dependendo da afinidade das partículas com esse campo, elas vão se mover com uma facilidade maior ou menor, ou seja, vão ter uma inércia maior ou menor, ou seja, vão ter uma massa maior ou menor, né? E aí, quando você gera uma colisão no LHC, é como se você desse uma pancada nesse campo. Então, você precisa dar uma pancada muito grande, muito forte, para gerar o bóson de Higgs, né? Para você gerar justamente esse constituinte básico, digamos, do campo de Higgs, né? Que é o bóson de Higgs. E aí você então precisa, né? Porque ele tem uma massa ele mesmo tem uma massa muito alta, né? Então você precisa de uma pancada muito alta para gerar essa fofoca aí, para as pessoas se mobilizarem, digamos, e começarem a conversar. Então, por isso que você precisa de um acelerador como LHC para medir o bóson de Higgs, né? E então ele foi descoberto, né, em 2012, gerou o prêmio Nobel em 2013 para os dois físicos que estão vivos, né, que propuseram esse mecanismo, né? Mas notem que o bóson de Higgs, ele dá conta, ou esse mecanismo de Higgs dá conta de 4% da massa só que a gente observa no universo.
O resto é o que a gente chama justamente de matéria escura, né? Que não tem nenhuma relação com esse mecanismo de Higgs. Então, notem que a gente resolveu, né, um problema importante da teoria, né? Uma peça do quebra-cabeça que estava aberto, que estava solto, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Então, a gente ainda tem, né, a resposta para essa pergunta, de certa forma, evoluiu muito, né, dentro gerando esse modelo padrão, mas ainda tem muita coisa em aberto, né? E aí, só para finalizar, né, acho que essa questão dessa relação do conhecimento básico e das aplicações, né, que eu acho que é um assunto bastante importante, né, quer dizer, a gente vê muito, né, essa questão de uma visão utilitarista da ciência. Então, né, acho que um assunto que está bastante em voga agora, a questão da pandemia, ela trouxe a ciência, né, para o discurso, né, para o dia a dia das pessoas, né, mas ela trouxe dessa maneira, digamos, utilitarista, né? A ciência é importante porque com a ciência a gente chega na vacina, a gente chega na cura para essa doença, né? A prevenção e, eventualmente, quem sabe, a gente vai chegar na cura para essa doença. Então, a ciência é importante para isso. Só que a ciência não é só isso, né? Então, é importante a gente também, né, trazer essa questão não utilitarista da ciência, né? Essa questão que o desenvolvimento tecnológico depende do conhecimento básico sobre a natureza, né? E então aqui eu só queria finalizar com duas frases, né? Uma de um ex-diretor do CERN, né, em que ele dizia, né, que Faraday, né, vocês devem conhecer, desenvolveu muitos experimentos sobre, né, eletricidade e magnetismo, que desenvolveu toda uma pesquisa sobre eletricidade e magnetismo, né, que eram motivados pela curiosidade que ele tinha sobre a natureza, né? E só que sem esses estudos você nunca chegaria. Então, o que ele fala, né? Não importa quanto de pesquisa que a gente aplicasse numa vela, você nunca chegaria na lâmpada, né? Então, você precisava dos estudos básicos do Faraday, né? E uma outra frase também que foi dita pelo próprio Faraday, quando perguntaram para ele, mas para que serve tudo isso que você está fazendo? Reza a lenda, né? Era um político perguntando isso para ele, e daí ele respondeu, não, olha, tem toda a possibilidade de que um dia você vai cobrar imposto em cima disso, né? Você vai ganhar dinheiro em cima disso, e realmente é o caso do eletromagnetismo hoje em dia. Então é isso, pessoal. Desculpa aí, acho que passei um pouquinho, né? Bom, são 6 horas agora, mas não sobrou muito tempo para a gente discutir, mas a gente vai ter aí mais 3 aulas para discutir. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, vocês podem, coloquei meu e-mail aí, não se acanhem em mandar e-mail para mim, ou perguntar agora, se vocês quiserem. Deixa eu parar aqui o compartilhamento.